Shalom, 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 queridos, obedientes, santos, que maravilha chamar alguém de obediente. Obedeceste a minha palavra. Vamos entrar hoje na quinta porta, entrando pelas portas que a Vé nos abre. E a porta hoje é a obediência. Quem gosta de obedecer? Eu amo obedecer, eu fui criada obedecendo. Eu acho que quando você aprende a obedecer aos seus pais, desde criança, você nunca terá dificuldade em obedecer a Deus. Meu pai morreu, não tinha 4 anos, minha mãe ficou com 5 filhos, ela tinha 26 anos. E disse que ia nos criar por ela e pelo nosso pai. E eu aprendi obediência. Meu Deus do céu, eu nunca tinha visto na minha vida um filho responder a um pai até que eu fui para o seminário com 17 anos. Obediência. Também nunca tive problema em obedecer a Deus. Na realidade, antes de entrar no seminário, há 60 anos, eu fiz uma aliança e disse: vou sempre te obedecer, sem nunca te questionar, porque entendi que eu era serva. E se alguém me pergunta por currículo, eu digo serva do Deus Altíssimo. Essa é a minha apresentação, eu sou uma serva. Paulo tinha prazer em dizer que era um servo, escravo, doulos, escravo de Jesus Cristo, escravo de orelha furada. O que significa isso? Que voluntariamente você se torna servo. Glória a Deus. Todos somos filhos, mas aprender a ser servo é uma decisão nossa. Vamos pedir a bênção do Senhor para esta porta. Pai querido, Tu és o Senhor absoluto das nossas vidas. E quando dizemos Senhor, não é no sentido de um título da nossa língua, que nem sequer entendemos o seu significado, mas quando dizemos Senhor, referimos-nos à Tua soberania, ao Teu poder majestoso, ao Teu governo supremo. Tu és o supremo Senhor da nossa vida. Tu és a nossa autoridade singular. Nem queremos te colocar numa ordem, porque és único. Quem devemos obediência. De ti vêm todas as leis que governam o universo e que devem governar a nossa existência como criação tua. Tu tens a patente da criação. Somos teus, Senhor. E nesta hora, ao darmos início ao estudo sobre a porta da obediência, que a Tua graça imprima no mais profundo do nosso ser a consciência de que obedecer é melhor do que o sacrificar, de que a obediência é o caminho de segurança, que abras os nossos olhos espirituais e o nosso entendimento nesta hora, para que aquilo que palavras não conseguem transmitir, seja o Teu Espírito a imprimir no mais profundo do nosso ser, a determinação de viver ou morrer em completa obediência a Ti. Tua somente será a glória no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Porta da obediência. Oh, maravilha! Esta porta é baseada no versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse, que tem sido a base para as nossas portas, conforme a carta à igreja de Filadélfia. Destaca aqui a relação
entre a fidelidade a Deus e as oportunidades que Ele nos proporciona. Vamos ler o texto. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, mas guardaste a minha palavra. Atente para a palavra aí em amarelo. Guardaste a minha palavra, obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa passagem é um testemunho da importância de permanecer firme na obediência a Deus, mesmo em tempos de fraqueza e incerteza. Neste versículo, Jesus se dirige à igreja de Filadélfia, elogiando-a por sua perseverança e sua obediência, apesar das suas limitações. Ela se achava fraca, ela se achava sem força, mas ela permaneceu obediente. Então vamos explorar aqui este tema sob diferentes aspectos. Obediência é seguir e fazer o que Deus está dizendo. Obediência é executar uma ordem. E a voz de Deus só pode ser avaliada por meio da palavra de Deus. Então a obediência a Deus está relacionada com a sua palavra. Você pode ter percepção da palavra de Deus apenas pelo poder do Espírito Santo. Então aqui temos uma progressão. O que obedecer? Fazer o que Deus disse. Onde eu encontro o que Deus diz? Na sua palavra. Quem me habilita? O Espírito Santo. A porta da obediência em Apocalipse, quando Jesus diz: conheça as tuas obras, tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra. Esta passagem é um testemunho. Mesmo nos tempos de fraqueza, tens pouca força, mas guardaste a minha palavra. Esse elogio, Jesus se dirige à igreja elogiando. Que maravilha receber um elogio. Jesus destaca as limitações que ela expressa ter, mas elogia porque mesmo nessa situação não negou obediência. E mostra como um exemplo, é um exemplo de fidelidade no meio de dificuldades. Suas obras são reconhecidas por Deus. Deus diz: conheço as tuas obras. Deus está ciente da nossa obediência. Deus está ciente da nossa fidelidade. Deus valoriza estas ações. Cada ato de obediência é notado, é valorizado por Deus, é elogiado por Deus. E ainda Jesus destaca aqui a motivação interior. Deus vê não apenas nossas ações externas, mas também nossas motivações interiores. A porta está aberta, é uma oportunidade divina. E quando Jesus diz: eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, é porque ele está oferecendo oportunidades a quem? Aos que são obedientes. Assim, o acesso à porta é garantido, porque é uma porta de acesso a bênçãos espirituais reservadas para os que são obedientes à palavra de Deus. Ninguém pode fechar esta porta de obediência. Que isso quer dizer, as oportunidades que Deus oferece são garantidas por sua autoridade suprema. Pouca força, grande fé. Esta é a igreja. Reconhecimento de fraqueza. Tens pouca força. Sim. Deus reconhece nossas limitações. Ele sabe. Mas, no meio da fraqueza, vem a força divina. Mesmo com pouca força, podemos ser poderosos instrumentos nas mãos de Deus, porque o poder não vem de nós, o poder vem de Deus. Por isso Paulo diz: quando sou fraco, aí é que sou forte.
a fidelidade às Escrituras. Vamos considerar aqui de onde vem a obediência, porque a obediência não é uma coisa etérea, ela é algo muito prático, é algo concreto. Obedecer a alguma coisa conhecida, uma ordem, um princípio, um valor. Fidelidade é que as Escrituras. Obedeceste aqui a minha palavra. Obediência à palavra de Deus é fundamental. Prioridade na obediência. A obediência é mais valorizada que a força ou habilidade humana. Tu não tens habilidade, mas tens obediência. A obediência é melhor do que a força. Compromisso com a verdade. Seguir fielmente aos ensinamentos de Deus, mesmo em tempos difíceis. Somos chamados a obedecer, não importa quando. Não negaste o meu nome, não negar o nome de Cristo. Permanecer fiel ao nome de Cristo, mesmo diante de desafios e perseguições. Não negar o nome de Cristo é permanecer em obediência aos seus princípios e aos seus preceitos. E, para tanto, a primeira coisa que precisamos é o reconhecimento da obediência. Qual é o valor da obediência? Vamos ver aqui. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel confronta Saul pela sua desobediência. E quando Saul diz, não, porque a ordem era matar Agag, matar, destruir, não pegar nada do despojo. Mas reservaram, e ele diz, eu cumpri a ordem do Senhor. Quando Samuel diz, e que balido é esse de ovelhas? O povo reservou o melhor para oferecer ao teu Deus. Então a resposta é esta. Samuel, porém, respondeu, acaso tem Yahvé tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Este é o valor da obediência. É a prioridade de Deus. Deus coloca a obediência como prioritária. Este versículo revela que Deus valoriza a obediência às suas palavras acima de rituais, acima de sacrifícios, acima de obras, mostrando que a obediência é fundamental para agradar a Deus. Segundo, oportunidades de crescimento espiritual. Em Provérbios 3, de 5 a 6, confia em Yahvé de todo o teu coração. Não te apoies em teu próprio entendimento. Reconhece a Yahvé em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Caminhos claros. Quando obedecemos a Deus, ele nos oferece caminhos claros, oportunidades para o crescimento espiritual, como uma porta aberta. Terceiro, fidelidade em meio à fraqueza. Em 2 Coríntios 12, 9, Paulo está numa luta com o espinho na carne. Ele ora 3 vezes, o Senhor não responde, mas o Senhor termina dizendo, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo então acrescenta, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Que maravilha! Na fraqueza está o poder. A minha graça te basta. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas sua obediência permitiu que experimentasse o poder de Deus. Assim como Paulo descreve a força divina em sua fraqueza, assim também aquela igreja podia provar o poder explosivo de Deus. Em quarto lugar, promessa de permanência. Amor e obediência, agora são palavras do próprio Jesus. João 14, 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra.
Não adianta dizer eu amo. É pela obediência que revelamos o amor. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele morada. Amor e obediência caminham de mãos dadas. Presença constante, obedecer a Deus não apenas nos mantém em seu amor, mas também assegura sua presença constante em nossas vidas, abrindo portas para bênçãos, como diz o versículo, meu Pai o amará e viremos, meu Pai e eu faremos nele morada. Sua presença estará sempre conosco. Em quinto lugar, o testemunho e a recompensa, a coroa da vida. Tiago 1,12, feliz é o homem que persevera na provação. Perseverar que é o quê? Que obedece, mesmo na provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam, como eu sei que amo, pela obediência. Uma porta aberta, a obediência tem, em meio à dificuldade, traz um testemunho poderoso. Por isso, Tiago ressalta, na provação. Não importa a provação. Você dá um testemunho poderoso e há uma promessa de recompensa. Deus promete recompensar. Receberá a coroa da vida. Em sexto lugar, a porta da obediência como um chamado à fidelidade. Ela honra o Criador. Ao guardarmos a palavra de Deus, somos convidados a permanecer fiéis a Ele. Nossa obediência não é apenas um ato de submissão, mas é uma honra, é uma glória, é uma exaltação ao nosso Criador e Rei. Também é uma expressão de amor. Jesus, aqui em João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui Jesus nos ensina que a obediência é a expressão do nosso amor por Ele. Ao seguirmos seus mandamentos, estamos realmente abrindo a porta para um relacionamento de amor, para um relacionamento profundo com Jesus e com o Pai. Em oitavo lugar, a porta da obediência nos fortalece. Força na fraqueza, como vimos ali, tens pouca força, mas a obediência resulta em uma porta aberta. Isso nos demonstra que não precisamos ser perfeitos, não precisamos ser poderosos, Deus vai nos usar na nossa fragilidade. Na realidade, é quando nos sentimos impotentes e olhamos para Deus em obediência, que Ele vai trazer o seu poder, vai nos fortalecer e nós cumpriremos o que temos que cumprir. A capacitação divina virá sobre nós. Em nossa fraqueza, Ele nos fortalece, Ele nos capacita para cada tarefa, para cada missão que nos é confiada. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. É aí onde Paulo, voltamos a Paulo aqui, segundo aos Coríntios 12,9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que conforto da parte de Deus. Quando falamos de portas que Deus fecha, dizemos que sempre Deus tem algo maior. Nesse caso aqui, Paulo ora insistentemente para ser livre de tanta tribulação. Mas Deus diz, não, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa quando tu te sentes fraco. Paulo nos lembra que em nossa fraqueza Deus se manifesta de forma mais poderosa. A porta da obediência é um convite, confiar nele mesmo quando nos sentimos tão limitados. Em nono lugar, a porta da obediência revela oportunidades. Caminhos de bênçãos. Em primeiro lugar, quando permanecemos obedientes, Deus abre portas de oportunidades que podem permanecer ocultas para aqueles que não o seguem. Portas de bênçãos para nós. Em segundo lugar, o alinhamento com o plano divino. A obediência nos coloca no caminho das bênçãos que Ele já preparou para nós, permitindo que experimentemos seu amor de maneiras surpreendentes. O plano de Deus para nós é muito claro em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei
os pensamentos que tenham respeito de vós, diz Yahvé, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Este versículo lembra que ele tem um plano para as nossas vidas. E quando obedecemos, nós estamos alinhando-nos com os propósitos divinos, estamos abrindo a porta para um futuro cheio de esperança. Em 10º lugar, a porta da obediência nos aproxima de sua presença. Falemos de aproximação. A obediência não apenas nos abre portas em nossa jornada, mas também nos aproxima da própria essência de Deus. Em 2º lugar, a segurança. Quando seguimos seu caminho, encontramos um espaço seguro, onde podemos experimentar o abraço da sua presença. E em 3º lugar, intimidade. A obediência nos leva a um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus. Então, esta porta da obediência nos aproxima da sua presença. Segurança, intimidade com Ele. Tiago fala algo interessante. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos. Essa passagem nos mostra que ao nos aproximarmos de Deus, como? Por meio da obediência. Encontramos um relacionamento enriquecedor e íntimo, onde sua presença se torna uma realidade em nossas vidas. Chegai-vos a Deus, chegai-vos a mim, vinde a mim, vinde a mim. A porta da obediência é um convite à fidelidade. A porta da obediência é um convite, é um caminho repleto de fidelidade. Fidelidade e obediência estão juntas. Eu sou fiel como? Obedecendo. Obedecendo, eu manifesto minha fidelidade. Força. Através da obediência encontramos força para enfrentar os desafios da vida. E oportunidades. A obediência abre portas para oportunidades divinas em nossa jornada. Seguindo a Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. No Evangelho de João, quantas vezes ele está falando sobre essa ligação de obediência? Nada fala que não ouve o Pai, só faz o que o Pai mandou, em tudo sua palavra é a palavra do Pai. Firmeza nos ensinamentos. À medida que seguimos a Jesus e nos mantemos firmes em seus ensinamentos, a porta se abre para experiências que nos moldam e nos transformam. Não há melhor maneira de vivermos o caminho da obediência do que analisando os evangelhos, o modo como Jesus obedeceu o Pai em tudo. E seguindo a Jesus, seguindo o seu exemplo, nós entraremos num caminho de transformação. Porque o grande propósito de Deus em toda a obra da redenção, conforme diz Paulo no capítulo 8, verso 29 de Romanos, é que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. Ele quer formar o caráter de Jesus em nós. Então, pelo caminho da obediência, seguindo o exemplo de Jesus, nós temos o caminho aberto para nos transformarmos cada vez mais na própria imagem de Jesus. Depois de toda essa abordagem sobre o caminho da obediência, qual é o significado da porta da obediência na história, na minha história, na sua história? Falamos da obediência de uma forma geral. A porta da obediência no contexto da história de cada indivíduo é um ponto de encontro sagrado entre o ser humano e o divino. É um espaço onde as escolhas e as ações se entrelaçam com o plano perfeito de Deus. Eu venho a Deus, seus planos são os meus. Então, caminharemos juntos, entrelaçados.
um ponto de encontro. Primeira frase que colocamos ali, entre o ser humano e o ser divino. Essa porta representa tanto uma escolha da minha parte, quanto um convite de Deus. Também representa uma oportunidade, porque oferece a oportunidade de alinhar a minha vida pessoal com a vontade de Deus. Também é uma jornada única. Por quê? Porque cada indivíduo, cada pessoa vai vivenciar diversas jornadas e experiências em sua caminhada de obediência. Nossas experiências são diferentes, mas único. Cada um de nós terá um caminho único, uma vivência única, experimentando nessa jornada o caminho da obediência. Escolha e liberdade. A capacidade de escolher. Falamos na outra porta sobre o livre-arbítrio. Deus coloca diante de mim uma porta, mas compete a mim aceitar entrar ou não. Capacidade de escolha, cada um de nós tem capacidade de escolher. Eu decido se vou atravessar a porta da obediência. É uma decisão minha. É pessoal, profundamente pessoal. E reflete a liberdade que Deus nos concedeu. É claro que existem consequências da desobediência, mas eu preciso decidir que vou aceitar os desafios e as bênçãos deste caminho, desta porta de obediência. Porque há desafios, há bênçãos com esta escolha. É uma escolha da própria vida. Deuteronômio 30, 19. O Senhor fala, os céus e a terra, tomo hoje por testemunhas contra vós, que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Então, este versículo destaca a importância da escolha consciente em nossas vidas. Lembrando que a obediência é uma escolha que traz vida e bênção. Eu decido, vou sempre te obedecer. Ai, meu pai, essa foi a minha palavra aos 17 anos. Eu fiz esta aliança, vou sempre me lembrar desta aliança, vou sempre te obedecer, sem nunca te questionar. Porque quando você reconhece a soberania de Deus, você sabe que está tomando a melhor decisão da sua vida. A vida na obediência vai trazer uma transformação pessoal. É um ponto de virada. A porta da obediência pode ser vista como um ponto de virada na vida de muitos. Quando você veio a Jesus e mesmo na sua trajetória cristã, às vezes você está andando por um caminho de desobediência, até mesmo do pecado. Você nem sabe às vezes que está pecando, nem sabe que está desobedecendo, nem sabe que está desagradando a Deus pela falta de conhecimento, mas em chegando à luz, você sabe, é um ponto de virada na minha vida. Traz uma transformação interna, porque através dela muitos vão experimentar uma revolução interior, uma transformação. E o próprio estado do ser, a obediência não é apenas um ato, mas é um estado do ser. Eu sou obediente. Qual é o pai que não sabe qual é o filho obediente? Ah, meu filho é tão obediente. Deus sabe que você é ou não é. Mudança de perspectiva. Nossa visão, quando decidimos viver em obediência, nossa perspectiva muda inteiramente. Somos moldados por Deus de acordo com o caráter de Deus. Começamos a dar em linha com Ele. A nossa mente é renovada. Paulo nos chama a atenção em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, não entreis na forma deste mundo, deste século, mas transformais-vos pela renovação da mente. Esse versículo enfatiza que a obediência à vontade de Deus leva a uma transformação, a uma renovação da nossa mente. Por quê? Ao nos rendermos a Ele, nós somos moldados para refletir a sua essência, para refletir o seu caráter. Em terceiro lugar, a obediência vai nos levar, a decisão que eu tomo vai me levar a um crescimento na fé. Atos de obediência, cada ato de obediência nos leva a um novo nível de fé. Por que obedeço? Porque creio. Segundo, confiança em Deus.
Através da porta da obediência, aprendemos a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos. Não compreendo, mas posso confiar em Ti e vou te obedecer e seguir o Teu caminho. Terceiro, frutos da fé. Essa confiança produz frutos da fé, que fortalecem nossa caminhada cristã. A importância da fé na obediência. Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aqui a fé e a obediência estão interligadas. Um coração obediente é um coração que confia em Deus, é um coração cheio de fé. Ele confia nos planos de Deus, na palavra de Deus. Comunhão é intimidade. Aproximação. A obediência nos aproxima de Deus de maneira profunda. Relacionamento íntimo. Ao escolhermos obedecer, não apenas seguimos seus mandamentos, mas estabelecemos um relacionamento íntimo e uma presença tangível em nossa vida. Ela se torna o meio pelo qual podemos sentir sua presença de uma forma mais real e tangível. Percebemos que Deus está contente conosco. A amizade com Cristo. Vós sois meus amigos. Aleluia. Se fazeis o que vos mando. Jesus está nos chamando a esta amizade. Este verso ressalta que a obediência é um caminho para a intimidade com Deus, mas também que nos tornamos amigos de Cristo, compartilhando assim uma relação enriquecedora. Termo aqui a Rabi, amigo de aliança, pela obediência. O impacto e a herança. Existe um impacto duradouro quando nós escolhemos obedecer. E esse impacto transcende gerações, moldando vidas. Cada passo da obediência não só molda a minha vida, mas também a influência que eu vou exercer àqueles que estão ao meu redor. Por isso é que ela se projeta como herança para o futuro, como um legado de fé. Criamos um legado de fé que pode tocar inúmeras vidas através do nosso exemplo de obediência a Deus. Hoje, até hoje, a gente vai para a Bíblia e pega aqueles exemplos de fé e de obediência. Olha aquele capítulo 11 de Hebreus, que coisa maravilhosa. Nós somos enriquecidos por esses exemplos. Passando o testemunho. Em Salmos 78, 4, não encobriremos a seus filhos, contando a vindoura geração, os louvores de Yahvé, e o seu poder e as maravilhas que fez. Através da nossa obediência, contamos às futuras gerações sobre o que Deus fez. E assim criamos um testemunho perpétuo, um testemunho que se propaga. E esta é uma jornada pessoal. Aleluia. É uma jornada pessoal. Experiência única, queridos. A porta da obediência é uma jornada profundamente pessoal e significativa em nossa vida. Cada um de nós tem mandamentos a seguir, tem chamados a obedecer. E Deus nos convida a seguir o caminho que Ele preparou para nós, aquecendo os nossos corações com fé, com confiança. Vamos seguindo, vamos obedecendo muito, pessoal. Eu tenho uma jornada, você tem outra jornada. E cada um de nós, pessoalmente, precisa saber o que Deus está pedindo de você, não os outros. Deus. Atravessando a porta. Ao atravessar a porta, haverá uma transformação pessoal. Haverá um impacto duradouro. E, no meio deste impacto, vamos buscar coragem. Que possamos sempre buscar essa porta com coragem, permitindo que ela nos conduza a uma vida cheia de significado e de propósito, ainda que pareça difícil. Quais são os benefícios da obediência? Primeiro, a paz. Experimentar a paz que excede todo o entendimento. Segundo, a direção divina.
receber orientação clara para decisões importantes. Terceiro, o crescimento espiritual, desenvolver um caráter mais semelhante a Cristo. E quarto, bênçãos inesperadas, testemunhar a provisão de Deus de maneiras surpreendentes. E em tudo isso, olhemos para o exemplo de Cristo. Em Filipenses 2:8, Paulo em Filipenses está mostrando como Jesus vai descendo para se identificar conosco, e o verso 8 diz: sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus aqui, querido, é o exemplo supremo da obediência, mostrando o caminho da humildade e submissão à vontade de Deus. Quando eu estava escrevendo sobre isso, momento, até porque vamos ver um texto logo depois que ele aprendeu a obediência pelo muito que sofreu, eu digo, oh Pai, é difícil entender algumas coisas, porque Cristo é Deus, mas ele viveu como homem para nos dar o exemplo. Então aqui, humilhou-se e foi obediente até a morte. E que morte! E sabemos o que ele orou no Getsemane: se é possível, passa de mim este cálice, mas não se faça o que eu quero. Ele submeteu-se inteiramente à vontade de Deus. Qual é o papel do Espírito Santo? Primeiro, ele é um guia. Segundo, poder. E terceiro, uma transformação. Como guia, o Espírito nos guia na jornada da obediência. Como poder, ele nos capacita a obedecer mesmo quando é difícil. E a transformação, ele transforma os nossos corações porque os inclina à obediência. Que legado podemos deixar para as futuras gerações? A minha obediência traz um impacto geracional. Nossa obediência de hoje pode influenciar gerações futuras. Como precisamos hoje de influenciar os jovens, de influenciar as crianças para este caminho de obediência a Deus. Haverá um testemunho duradouro, o legado de uma vida obediente continua muito além dos nossos dias. Eu gosto de ler biografias de grandes heróis da fé. Por quê? Porque continua um testemunho do seu caminho de fidelidade e obediência a Deus. E um convite final: atravesse a porta da obediência. Que possamos aceitar o convite de Deus para atravessar a porta da obediência, confiando em sua graça e poder para nos guiar em cada passo desta jornada, que é uma jornada transformadora. Tendo falado sobre obediência pessoal, uma decisão única pessoal, olhemos para a obediência em si. Ao falarmos de obediência, precisamos levar em consideração alguns pontos. Que pontos? Vejamos. Obediência como adoração. Obedecer a Deus é um ato de adoração que demonstra amor e confiança. Ela expressa nosso amor genuíno por Deus. E quando obedecemos, estamos demonstrando confiança na soberania divina. Então, toda a minha vida de obediência é um ato de adoração a Deus. Para isso vivemos. Como expressão de amor, honra a Deus e um culto verdadeiro. Obediência é honra a Deus. E por que é verdadeira adoração? Porque mostra que a minha adoração não são meras palavras, mas eu expresso que verdadeiramente Deus é o Senhor da minha vida, obedecendo a sua palavra. A obediência como salvação. A marca da salvação. A obediência é uma marca registrada da salvação. E o que me diferencia como filho de Deus? Obediência. Crer e obedecer. É preciso crer e é preciso obedecer. Para que eu entre pelo caminho da salvação,
Eu preciso tornar Jesus Senhor da minha vida. E o que é o Senhor? O soberano. Eu abro mão da liderança da minha vida, dos meus caminhos, da minha vontade, para seguir a dele. Uma identidade espiritual. Através da obediência eu expresso minha identidade como filho de Deus. Se eu não obedeço, não sou filho. A obediência demonstra a autenticidade da minha fé e do meu compromisso. Obediência como alinhamento com a vontade de Deus. Em primeiro lugar, alinhar-se. Obedecer a Deus alinha as pessoas com sua vontade. O que é que eu vou fazer? O que Deus revela que eu devo fazer. Segundo, posicionamento. Obediência me posiciona corretamente diante de Deus. Eu sou servo, Ele é o Senhor soberano. E, em terceiro lugar, as bênçãos me são abertas. Este alinhamento nos posiciona para receber as bênçãos. Veja, Deus é soberano, eu o reconheço como Senhor da minha vida, então eu me alinho com a sua vontade, eu me alinho com a vontade revelada em sua palavra, eu me posiciono corretamente diante dele como um servo. E o que ocorre? Suas bênçãos fluem sobre a minha vida. Quando lemos lá em Deuteronômio as bênçãos e as maldições, quando é que as bênçãos correm atrás de mim? Quando eu estou no caminho da obediência. Elas vêm, não preciso buscá-las, elas correm atrás de mim. Obediência como uma resposta aos mandamentos de Deus. Obediência é total. Não existe obediência parcial. Ou eu obedeço a tudo, ou eu estou em desobediência. Obediência total. Obedecer a Deus significa seguir todos os seus mandamentos, não apenas alguns. Eu não escolho. Eu decido que vou obedecer a tudo. Segundo lugar, um compromisso integral. Estou comprometido com Deus. Não vou escolher que mandamentos quero seguir. Há muita gente fazendo isso, querendo dar um jeitinho. Não é bem o que a Bíblia quer dizer. Aí quer trazer os mandamentos para ajustar. Porque o mundo mudou. Porque a cultura. Desculpa. Meu filho, Deus não muda, a Bíblia não muda, os mandamentos não mudam. Uma resposta completa, obediência parcial não é verdadeira obediência. E em quarto lugar, submissão plena. Submissão plena. Devemos nos submeter a toda a palavra de Deus. Está aqui, 4 palavrinhas, todas querem dizer a mesma coisa. Total, integral, completa e plena. Só mudamos as palavras aqui para dar ênfase, mas significa que a minha obediência, o meu compromisso, a minha submissão, a minha resposta tem que ser 100%. Obediência como a forma de experimentar o amor de Deus. Oh, aleluia, desfrutar o amor. Obedecer a Deus permite que as pessoas desfrutem do seu amor de maneira profunda, de maneira significativa, porque vem uma experiência com o seu poder, abre as portas para experimentar o poder de Deus operando em sua vida todos os dias, e de uma intimidade. Como precisamos desta intimidade, uma relação íntima, uma relação pessoal com Deus como nosso Criador, onde sentimos que Deus é tão pessoal e tão presente. Obediência como uma forma de receber o favor divino. Sim. Favor divino. Sucesso na sua carreira. Quando você lê Deuteronômio 28, você vai encontrar o quê? Bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito a amassadeira, benditas as cabras, benditas as plantas, bendito o seu trabalho, bendito o seu emprego, bendita a sua profissão. Sucesso na carreira. Você vai ser bem-sucedido profissionalmente. Sim, meu filho. Respeito dos colegas. Quando você é alguém obediente a Deus, até os seus colegas olham para você e respeitam a sua vida. Você vai desfrutar do favor divino. Todos olharão para você e vão ver que Deus está com você. Lembram-se de José? Onde quer que ele estivesse, se via. Deus está com ele, porque o favor divino estava. As pessoas à volta começam a elogiar, porque é isso que
andar na porta da obediência nos traz. Olhemos agora para princípios fundamentais da obediência. Vamos olhar para alguns princípios. Primeiro, obediência voluntária. Obediência deve ser voluntária e não forçada. Segundo, a motivação para obedecer deve ser correta. As pessoas devem obedecer a Deus porque sabem que é certo. Desejam fazê-lo e acham prazeroso. E, em terceiro lugar, uma atitude adequada. As pessoas devem agir imediatamente, obedecer com um coração alegre e concluir suas tarefas diligentemente. Prontamente, obedeça prontamente. Esse é um caminho, primeira coisa que temos que considerar. O poder ativado pela obediência. Primeiro, o comando divino. No Mar da Galileia, Jesus disse para Simão lançar as redes. Lança as redes. Teve uma resposta de obediência. Qual foi a resposta de Simão? Foi muito simples. Pôs-se num português bem simples. Porque mandas sob tua palavra. Ok, eu vou fazer. Quer dizer, o poder de Deus é ativado. Porque mandas, farei. Ele não havia pescado nada. Agora, por que veio a grande pescaria? Pela obediência. Porque mandas. Liberação do poder. Deus tem poder, apenas esperando por nós. Mas Deus é limitado e ativado quando estamos dispostos a mostrar nossa obediência. Se tu mandas, eu farei. Então, se Deus manda, Ele fará. Ele demonstrará o seu poder, porque foi Ele que mandou. Olha, esse tipo de confiança que eu sempre tive. Não vou fazer nada que Deus não manda. Mas se Deus mandou, Deus é responsável. E é assim que temos vivido ao longo do nosso ministério e visto o poder de Deus. A confiança de Deus em nós. Deus colocou Abraão à prova, pedindo o quê? Que ele sacrificasse um único filho. Se tu mandas, eu vou sacrificar. Estão entendendo? É a ação que libera o poder de Deus. Então aqui, Abraão passa no teste, porque obedece. A busca de Jesus. Jesus está realmente procurando pessoas em quem possa confiar seu poder. Aquele que confia o seu poder. Aquele que é capaz de dizer, se tu mandas, eu o farei. É uma parceria divina. Toda obra de Deus na terra é uma parceria divina. E Deus quer nos usar, queridos. Deus deseja estabelecer uma parceria conosco, confiando no seu poder. E propósitos para impactar o mundo. Quando demonstramos fidelidade em nossa obediência, Deus pode confiar em nós para missões maiores e para sermos canais do seu poder no mundo. Ele busca pessoas que sejam dignas de confiança para realizar os seus propósitos na terra. Obediência. Aqui estão 15 benefícios da obediência. Vamos olhar para eles. Primeiro, bênção e favor. Alinhamento com Deus. Vamos passar rapidamente por eles. Quando obedecemos a Deus, nos posicionamos para receber suas bênçãos. Essa obediência não é apenas sobre seguir regras, ela reflete um coração alinhado com a vontade de Deus, convidando seu favor para as nossas vidas. Deuteronômio 28, 1 e 2, já me referi várias vezes ao texto e agora vamos ler. Se fielmente obedeceres a palavra de Yahvé teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, e Yahvé teu Deus te exaltará. Olha aí o resultado, a bênção, o favor de Deus vem em decorrência da obediência. Te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Proteção divina. Promessa de proteção. Deus promete proteger aqueles que o amam e obedecem, sabendo que Ele está cuidando de nós e nos protegendo de perigos, tanto visíveis quanto invisíveis.
apego com amor. Salmo 91, 14. Porque a mim se me apegou com amor, eu o livrarei. Proteção divina. Pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Orientação divina. Obediência nos permite receber orientação divina. Ao confiar em Deus e em sua palavra, podemos navegar pelas complexidades da vida, tomando decisões que se alinham com seus propósitos para nós. E aí está. Estamos trazendo aqui bênçãos da obediência, respaldando as nossas declarações com a própria palavra de Deus. Provérbios 3, 5 a 6. Confia em Yahvé de todo o teu coração. Não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece a Yahvé em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Paz interior. Perfeita paz. Seguir os mandamentos de Deus cultiva um profundo senso de paz. Segundo, uma serenidade no meio dos desafios. Nosso coração estará sereno, calmo, tranquilo, mesmo diante dos desafios da vida. E aqui está o texto que respalda esta palavra de paz. Ó Yahvé, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Força para vencer, compromisso, obediência nos fortalece, porque assumimos um compromisso de obediência. Superação, quando nos comprometemos com os caminhos de Deus, ele nos dá força necessária para superar todos os obstáculos. E aí vem a promessa de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E na versão que coloquei aí, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Oh, aleluia! Força para vencer. Alegria verdadeira. Uma alegria completa, alegria que transcende as circunstâncias. Tudo que Deus dá é pleno. Relacionamento com Deus, porque vamos refletir o amor divino e obediência aos mandamentos, base para a verdadeira felicidade. E aí está o texto. Jesus fala, se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Olha aí. Se obedecerdes. Olha aí. E a alegria vem já. Exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Uau! Haja bênção na obediência. Seria uma tolice seguirmos o caminho da desobediência. Frutificação espiritual, permanência em Cristo. A obediência nos permite dar frutos. Assim como uma árvore saudável produz bons frutos, nossas vidas podem refletir o amor, a gentileza, a bondade de Deus quando permanecemos em obediência. E Jesus nos promete isto, frutificação. João 15,5. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. 7 orações respondidas, maravilha! Quando alinhamos nossos corações com Deus por meio da obediência, nossas orações se tornam mais eficazes. Pedimos de acordo com a sua vontade, resultando em respostas mais profundas às nossas orações. E é o que Jesus promete, João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Aleluia! Sabemos que Ele nos ouve porque guardamos os seus mandamentos. A honra de Deus. Deus honra aqueles que escolhem obedecê-lo. Aqueles que cumprem o seu propósito. Essa honra não é apenas sobre o reconhecimento terreno, mas é uma afirmação mais profunda de Deus de que estamos cumprindo nosso propósito e andando nos seus caminhos. 1 de Samuel 15:22. Samuel respondeu:
o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de gordura de camelos. Na versão NVT. Justiça divina, alinhamento com Deus, reflexo do caráter divino, benefício aos outros, obediência consciente. Viver obedientemente nos alinha com a justiça de Deus. Nossas ações refletem seu caráter, permitindo-nos viver vidas que lhe agradam e são benéficas para os outros. Respaldo, Romanos 6,16. Não estais informado de que, ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Então, a justiça divina é outra bênção do caminho da obediência. Crescimento na fé. Ouvir a palavra. Primeiro passo para eu crescer na fé é ouvir a palavra. Segundo, praticar a palavra, porque eu expresso a fé pela obediência. E amadurecer na fé, porque à medida que agimos na palavra de Deus, nossa fé se aprofunda, nossa fé amadurece e vamos ser levados para mais perto de Deus. Tiago 1:22. Se praticar, sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Então eu preciso ouvir, praticar e amadurecer. Recompensa divina. Tipo de recompensa. Vamos ver o tipo e a descrição. Nesta vida, bênçãos terrenas, paz, alegria e provisão. Na eternidade, galardão celestial, coroas, reconhecimento divino. Recompensa espiritual, crescimento, maturidade, intimidade com Deus. Deus promete, Deus promete recompensas pela obediência, tanto nesta vida quanto na próxima. E essas recompensas afirmam nossas escolhas e nos encorajam a seguir fielmente. O que é que a Bíblia diz sobre isso, sobre a recompensa? Está aí, Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho. Para quê? Premiar a cada um segundo as suas obras. Recompensa divina. E a obra da obediência é uma grande exigência de Deus. 14º lugar, clareza na vida. O nosso caminho será iluminado. A palavra de Deus fornece clareza e direção. Quando obedecemos a seus ensinamentos, ganhamos percepção de como viver com obediência e eficácia, iluminando os nossos caminhos. Qual é a promessa para isto? Salmo 119:105. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Oh, maravilha! Viveremos na luz. E em 15º lugar, maturidade espiritual. Porventura, Deus não estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas e mestres para levar a igreja à plena maturidade? Sim, e o caminho da obediência é o caminho da plena maturidade. Porque vamos aprendizado pela obediência. A obediência contribui para o nosso crescimento. Segundo, o relacionamento mais profundo. Ele nos ajuda a desenvolver um relacionamento mais profundo com Cristo. E em terceiro lugar, o próprio exemplo de Cristo que está diante de nós. E aqui está o versículo a que me referi lá atrás. Hebreus 5:8 e 9. Como eu medito nesse versículo muitas vezes, pensando o que realmente isso tudo que significa. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência
por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna para quem? Todos que lhe obedecem. Todos que lhe obedecem. Sim, queridos, seguir o exemplo de Cristo, a plena maturidade, envolve obediência. Mesmo sendo filhos, aprendeu obediência pelo muito que sofreu. A vida eterna. Aqui está a promessa da vida eterna. Um relacionamento com Deus. A obediência é parte integrante do nosso relacionamento com Deus e do nosso destino eterno. Há um comprometimento que precisamos hoje, porque a minha obediência demonstra o comprometimento que eu tenho em seguir a vontade de Deus, custe o que custar. Meu destino final está atrelado à minha obediência, porque levando-nos em última análise à vida eterna com Ele. Qual a palavra de Jesus para nós? Leiamo-la. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Pai, curvamo-nos diante de Ti, mergulhando sobre tantas escrituras que nos apontam para a grandeza, a profundidade, a importância, o convite e o desafio de tomarmos uma decisão de qualidade, de sempre Te obedecer, sem nunca Te questionar. Que a marca da obediência que vemos em Jesus seja impressa em nós. Ó Cristo da glória, olhamos para Ti. Tu elogiaste a igreja de Filadélfia, porque não negou a Tua pessoa, porque obedeceu a Tua palavra, mesmo não se sentindo forte, mesmo na sua fraqueza. Ó Jesus, Tu mesmo deste o exemplo de fidelidade nos momentos mais atrozes, como aquele quando estava no Getsemane e oraste agonizando até que teu suor se transformou em gotas de sangue sobre a terra. Mas Tua palavra foi tão clara. Não é a minha vontade, é a Tua. Prevaleça Tu. Tu obedeceste em tudo. Queremos também seguir os Teus passos, obedecendo completamente. Ser obedientes, não pela metade, que não venhamos a questionar os Teus mandamentos, mas que mergulhemos na Tua palavra cada vez mais profundamente, conhecendo os Teus mandamentos e todas as missões que Tu nos dás, o que Tu nos mandas fazer, que não está explícito na Tua palavra, mas faz parte de direções pessoais. Que sejamos obedientes. Perdoa a nossa desobediência. Perdoa os nossos questionamentos da Tua palavra. Que possamos hoje entrar por esta porta da obediência que Tu abres diante de nós, com corações alegres, voluntários, sabendo que Tu tens o melhor para a nossa vida. E seremos cuidadosos em tributar-Te toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém e amém.